Toda pessoa que sente a influência de um espírito é médium, em qualquer grau de intensidade. Normalmente, cada médium tem uma aptidão direcionada a uma determinada faculdade mediúnica. Agora, nós vamos descrever as principais características da capacidade de ouvir, falar e ver espíritos. Os médiuns audientes são aqueles que conseguem ouvir espíritos. A pneumatofonia ela pode ocorrer no foro íntimo, como uma voz na consciência. Entretanto, alguns médiuns são capazes de ouvir espíritos e até mesmo reconhecer os mesmos pelo timbre da voz, e conseguem conversar com esses espíritos. Para esse médium, é agradável ouvir um espírito bom. É bom. Entretanto, quando se aproxima um espírito mau, um espírito ainda com inclinações para o mal, isso é desagradável e inconveniente. Por isso, a necessidade de se trabalhar a mediunidade, fazer o estudo da sua mediunidade e educá-la, para que ele consiga distinguir aquilo que ele quer ouvir. Os médiuns falantes, diferentemente dos audientes, que conseguem ouvir e relatar o que estão ouvindo, os médiuns falantes emprestam os órgãos da fala para o espírito. Então o espírito ele consegue utilizar esses órgãos, fazer a psicofonia e a partir daí o médium não tem consciência normalmente do que está dizendo. Quase sempre, quando acaba o processo mediúnico, ele não se recorda do que vivenciou, do que disse. Normalmente diz coisas alheias à sua convivência. Porém, essa passividade, ela não é perfeita. Os médiuns podem ter intuição do que estão dizendo e, portanto, pode haver uma influência, sim, no processo da psicofonia. Os médiuns videntes são capazes de ver espíritos em seu estado normal e acordado, e quase sempre guardam lembranças precisas do que viram. Os médiuns videntes normalmente acreditam que veem pelos órgãos da visão, ou seja, veem pelos olhos. Mas na verdade a visão dos espíritos ela é da alma. Então mesmo com os olhos fechados é possível enxergar o mundo espiritual para um médium vidente. Tal caso, até mesmo um irmão cego pode ter a vidência. Na verdade, a mediunidade mais comum para os nossos irmãos cegos é a mediunidade da vidência. Existem dois tipos de mediunidade relacionados à vidência. Aquela de fenômenos espontâneos que acontecem alheios à vontade do médium, que pode ser, por exemplo, a vinda de um espírito logo após a sua morte avisar que havia falecido, pode ser um espírito querido, um irmão, um tio, um avô que volte para lhe alertar sobre um perigo, pode ser durante o sono, à noite, em uma situação esporádica. Esse é o fenômeno mais comum. E tem os videntes que conseguem conversar, falar, ver, que são muito, muito, muito mais raros, porque não envolve somente a vidência. O ver o espírito ali materializado de uma maneira real já é bastante complexo, já é muito raro. Allan Kardec faz até um alerta para que nós duvidemos daqueles médiuns que querem trabalhar, que querem desenvolver a vidência e principalmente aqueles que dizem que veem. Segundo ele diz exatamente assim: não é prudente dar fé sem provas positivas. Ou seja, quando você se deparar com um médium que diz ver espíritos, só acredite se ele te der uma prova muito positiva do que ele está vendo. Vou te dar um exemplo real. Se ele diz ver sua mãe, peça que ele identifique-a com alguma característica própria dela. Se ele disser que isso é impossível, que os espíritos não guardam isso após a sua morte, que não guardam características do mundo do plano físico, pode começar a duvidar.